Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Brasil Journal. Marisa transfere balcão de crédito para Credit System em negócio de 400 milhões de reais. A Marisa, ela vem passando por reestruturação já há alguns anos. 2023 está sendo um ano extremamente difícil para os varejistas. Parece que a Marisa está encontrando formas de conseguir levantar dinheiro para conseguir aliviar a sua estrutura de capital. Vamos entender um pouco dessa transação nesse BTC News, assim como contar um pouco da história recente da companhia. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Bom, como eu falei para vocês, a Marisa já está passando por turnaround já há bastante tempo. Se eu não me engano, 2015, 2016, ela tomou uma decisão incorreta de tentar aumentar o posicionamento de marca da companhia e, por consequência, aumentar a qualidade e os preços dos seus produtos, principalmente em resposta a Forever 21 no Brasil e outros varejistas que estavam crescendo bastante com a mesma estratégia. Qual que é o grande problema da Marisa? A Marisa atende classe C e D. E aí ela teve uma queda muito forte nas suas vendas, até porque esse público é muito sensível a preço, e aí começou a ter bastante dificuldade na sua operação de varejo e começou um processo de turnaround desde então. Só que esse processo, né, ele não foi muito bem executado, principalmente no seu início. Por quê? Trocou muito management, a empresa não estava apresentando resultados bons para o mercado, e aí eu peguei uma notícia aqui do dia 30 de agosto de 2018, do Brasil Journal. Nas lojas Marisa, um turnaround incompleto. Então eu estava contando um pouco dessa história que eu acabei de contar para vocês. Beleza, o que aconteceu? Aí ele foi arrastando esse processo até começo de 2020 e a gente sabe o que aconteceu. Veio a pandemia, um monte de empresa passou por muita dificuldade pelo fechamento da economia, a Marisa não foi diferente. Conseguiu levantar dinheiro no mercado, e começou, né, a ter perspectivas positivas ali para 2021. E aí, isso daí veio muito por causa das taxas de juros muito baixas e principalmente taxas de juros muito baixas alavancam o resultado da operação financeira, tá, da Marisa. Então, ó, peguei uma notícia aqui no dia 15 de 12 de 2021, ou seja, final de 2021. Depois de injeção de capital, Marisa costura o seu plano para a retomada. Então, eles estavam muito positivos com a perspectiva futura da companhia, porque os resultados estavam começando a melhorar um pouco, beleza, né? Taxas de juros muito baixas e a parte financeira estava dando bastante resultado. Tanto é que uma das frentes que eles colocaram como prioridade para conseguir fazer esse crescimento era justamente Marisa Bank, né? Que é a operação financeira. Só que conceitualmente, a gente entende que a Marisa, mesmo em 2021 com resultados bem melhores, não estava bem. Por quê? Porque como que funciona uma operação bancária junto de uma operação de varejo de moda, que é o caso das lojas Marisa? Teoricamente, você oferece crédito para o cliente para conseguir potencializar as vendas do varejo e aí você ganha em duas pontas, né? Com o resultado do varejo aumentando, ou seja, as margens melhorando e também com o resultado financeiro dos seus produtos financeiros. Então, deveria ser desta forma que essas duas unidades de negócio deveriam trabalhar juntas, né? Só que quando você pega o resultado da Marisa em 2021, a gente vê que ela basicamente, é o que eu falo em aula, ela é um banco que vende calcinha. Por quê? Vamos lá, ó. O EBITDA da empresa como um todo, ela passou de negativo para positivo em 2021. Então eles tinham, né, reportado aqui um EBITDA de 226 milhões de prejuízo EBITDA em 2020. Isso já era esperado para o mercado, mas ficou positivo 47 milhões em 2021. Beleza. Só que olha a abertura desse EBITDA, pessoal. EBITDA de varejo foi 115 milhões negativo e a operação bancária 162 positivo. Ou seja, a operação bancária teve que cobrir todo o prejuízo, né, em EBITDA da operação de varejo e ainda sobrou um pouco. Ou seja, só teve EBITDA positivo por causa da operação bancária. Só que a gente sabe qual que é o final da história. 2021 e 2022 foram anos onde a taxa de juros começou a aumentar bastante. 2022 chegou no pico e quando a taxa de juros está muito alta, índice de inadimplência começa a aumentar. E aí os resultados de 2022 da Marisa foram péssimos. Por quê? Ela até conseguiu melhorar bem, né, o resultado da sua operação de varejo. Então, como eu falei para vocês, a operação de varejo tinha dado 122 milhões de EBITDA negativo em 2021, aí ela deu 28 milhões de prejuízo em 2022. Beleza, então quase chegou no break-even operacional da operação de varejo, né? Só que o que aconteceu? Operação bancária teve um EBITDA muito negativo. Por quê? Índice de inadimplência. Então vamos lá.
EBITDA da operação bancária tinha sido 162 milhões em 2021, como eu mostrei para vocês. Quanto que foi em 2022, pessoal? 119 milhões negativo. Então, de 2021, ele passou de um EBITDA positivo de 162 para um EBITDA negativo de quase 120 milhões em 2022. E a gente percebeu que agora não vai ter nem operação de varejo para sustentar a operação, muito menos a operação bancária. E aí, os resultados negativos desses resultados ruins começaram a se traduzir em questões operacionais. Então, ó, no dia 8 de fevereiro de 2023, saiu essa notícia, ó. Marisa contrata a BR Partners para renegociar dívidas de 200 milhões de reais. Então, já em fevereiro, a gente já estava vendo que a coisa ia, né, não estava andando muito bem ali dentro da operação. Só que olha como o mês de fevereiro foi conturbado, né? No dia 13 de fevereiro de 2023, saiu essa notícia na Forbes. Marisa Lojas troca presidente do conselho de administração. Mais uma troca de management, porque provavelmente não estava indo conforme o plano, né? Beleza. E aí veio uma notícia no dia 17 de fevereiro, alguns dias depois. Após Americanas, Marisa deixa de pagar aluguel para fundo imobiliário. Então a Marisa estava atrasando aluguel. Então vocês viram, né? Contratou uma consultoria para reestruturação, trocou o presidente da companhia e ainda não está pagando aluguel, aí a galera já achou que a Marisa ia ser mais uma empresa em recuperação judicial. E o que aconteceu? A Marisa começou a executar um plano de reestruturação extremamente acelerado, dada a situação delicada da companhia. Então, ó, no dia 23 de março de 2023, saiu essa notícia no Neofeed. Marisa pode fechar pelo menos 25% das lojas e renegociar aluguéis. Então, começou um plano de corte de despesa acelerado para começar a melhorar os resultados rapidamente por causa da situação difícil da companhia. Só que ele precisava de dinheiro para dar, né, um pouco de tranquilidade nesse processo. Então, no dia 13 de abril de 2023, saiu essa notícia aqui, ó. Marisa captará 90 milhões com controladores através de debêntures simples como parte da reestruturação. Para quê? Para injetar um pouco de dinheiro na companhia, porque todos esses cortes e fechamento de loja vai ter ali alguns gastos adicionais dentro desse processo, né? Beleza. E aí o CEO, ele começou a mexer num ponto extremamente sensível do modelo de negócio, que eu acho que ele está acertando. Saiu essa notícia no dia 17 de julho de 2023. Vamos ter que fazer ajustes no modelo de negócio de CEO da Marisa. O que o Joel Pinheiro Nogueira Batista, ele, né, detalhou nessa notícia aqui do Neofeed? Basicamente que ele ia fazer mudanças no braço financeiro do negócio. Por quê? Porque ele acreditava que você depender da parte bancária e não melhorar o varejo estava trazendo consequências muito danosas, como a gente vem acompanhando nesses últimos anos, né? Então, o que ele decidiu? Deixa essa operação bancária para quem entende e vamos tentar aí focar em acertar o que a gente efetivamente sabe fazer, que é a parte de varejo. Só que qual que é o problema? O problema é que os resultados eles demoram para vir, né? Então, ó, notícia do dia 9 de agosto de 2023, Marisa tem tri difícil com custos do turnaround, né? Por isso daqueles 90 milhões que foram injetados. Tem custo? Tem custo, né? Mas depois você estrutura, né, bem a operação, daqui para frente, se bem estruturado, você começa a ter os resultados desse processo, né? Mas o CEO vê sinais positivos. O que ele viu? Que pelo menos a geração de caixa da companhia aumentou bastante. Isso é um ponto de fato muito positivo nesses primeiros 6 meses aqui da operação da Marisa. Vamos entrar um pouco no detalhe dos financials e aí depois a gente entra no detalhe da notícia principal. Vamos lá, ó. Então, ó, vamos ver como que está a Marisa aqui nesses primeiros 6 meses. Então, ó, em termos de receita, a receita cresceu 14,9%, perfeito, legal. O EBITDA aqui, infelizmente, negativo, ele aumentou, tá? Então, ó, era 34 milhões de EBITDA negativo nos primeiros 6 meses de 2022, foi para 118 negativo, beleza? Mas por causa dos custos do turnaround. Quando você faz o ajustado, ele teve o EBITDA praticamente zero, 1.866 positivo, tá? Então, ele está conseguindo fazer aqui o turnaround e melhorando bastante o resultado da Marisa consolidado. Ou seja, né, quando você pega varejo e operação bancária, né? Beleza. Vamos lá. Quando você pega varejo, varejo onde teve a melhora mais sensível. Por quê? Porque os ajustes foram feitos majoritariamente nessa operação. Então, quando você faz o ajustado do varejo, nos primeiros 6 meses de 2022, tinha sido um EBITDA negativo de 37 milhões e 800. Agora foi 74 milhões de EBITDA negativo. Piorou, mas quando a gente tira todos os efeitos do turnaround, vai ser 45 milhões positivo. Então, a operação de varejo nesses primeiros 6 meses, quando você tira esses gastos adicionais one time do turnaround, deu EBITDA positivo. Então, ó, tá fazendo efeito ali esse processo acelerado de turnaround? Na parte de varejo, sim.
E na parte bancária, Renato, estou mostrando aqui para vocês, né? Então, ó, nos primeiros 6 meses, a empresa, no ano passado, tinha gerado um EBITDA positivo de 3 milhões e 600, já estava ruim, só que agora deu um EBITDA negativo 44,2. E daí a iniciativa do CEO de tentar fazer alguma coisa com essa operação financeira, porque, de fato, a Marisa não está conseguindo gerir esse negócio, principalmente em situações de taxa de juros muito alta, índice de inadimplência muito ruim, né? E por que está tendo, né, que fazer esse processo de forma acelerada? Vou mostrar para vocês aqui, ó, índice de liquidez corrente da Marisa no final de junho de 2023. Vamos lá. 1 bilhão 207 de ativos circulantes, 1 bilhão 211 de passivos circulantes. O que isso significa? Índice de liquidez menor do que 1. Tá? Então tá ali próximo de 1, mas tá menor do que 1. Beleza, então a empresa, nos próximos 12 meses, já teria dificuldade de rodar a sua operação. E aí, qual que foi o ponto positivo? Um ponto positivo foi fluxo de caixa das atividades operacionais. Nos primeiros 6 meses de 2022, ela tinha conseguido gerar 135 milhões de fluxo de caixa das atividades operacionais. Agora, esse fluxo de caixa aumentou para 239. Então, está acertando a geração de caixa? Bastante. Tá? Então, a geração de caixa vem aumentando de forma consistente, o que traz uma perspectiva positiva para a companhia, que ela vai ter dinheiro para honrar as suas dívidas. Né? E aí, ó, quando você pega o que a empresa tem de dívida hoje, de empréstimos, efetivamente, são 209 milhões que a Marisa tem. Só que também a operação bancária, ela também tem financiamentos. Beleza, então tem 571. Quando você soma 571 com 209, vai dar uma dívida bruta aqui de 780 milhões. Beleza, essa é a posição de dívida bruta que a companhia tem, pegando as duas operações. Como ela tem caixa de 340 milhões, e mais algumas disponibilidades entre recebíveis e outras coisas, a dívida líquida hoje está 380 milhões. Como a gente viu, a operação que ela está cedendo para a Credit System vai trazer 400 milhões para a companhia. Ou seja, teoricamente, ela consegue zerar a sua dívida líquida. Resolveu o problema? Resolveu o problema. Então, assim, em curto prazo, pelo menos a gente vê sinais positivos aqui desse processo que a Marisa vem executando. Margens operacionais estão começando a melhorar e ficar positivo, geração de caixa está aumentando e agora a estrutura de capital e o nível de endividamento com essa operação vai começar a ter bastante tranquilidade para tocar o turnaround. Então vamos para a notícia principal. Então vamos lá. A Lojas Marisa está transferindo a gestão da sua operação de crédito para a Credit System, num movimento que reduz o risco financeiro do negócio, levanta capital e melhora a estrutura de capital da companhia. Abre aspas aqui para o João Nogueira. Essa operação é transformacional para nós, diz o CEO ao Brasil Journal. O que vamos receber nessa transação dá mais do que temos de dívida de curto prazo. Isso é verdade, né? No fim do segundo trimestre, a Marisa tinha 120 milhões de dívida de curto prazo e 210 de dívida total. Beleza. A companhia vale 236 milhões na bolsa. Ou seja, o que ela está captando com a venda dessa operação é mais do que a Marisa vale hoje na bolsa. Sensacional, né? A Marisa não revelou o valor das luvas, mas disse que a Credit System está fazendo o pagamento num prazo relativamente curto para levar o negócio, que até agora era operado pela própria Marisa por meio da sua financeira, né? O acordo tem prazo de 15 anos e envolve ainda um profit sharing de 50% para o varejista. O que isso vai significar? Que a Credit System vai tocar essa operação, 50% do lucro dessa operação fica com a Marisa, 50% vai ficar com a Credit System, né? A Marisa disse que estima uma receita de 7 bilhões de reais com a operação ao longo dos 15 anos e um lucro de 1 bilhão atribuível à companhia, né? Nas contas da varejista, considerando as luvas pagas pela Credit System e o lucro estimado para o período, trazendo tudo a valor presente a 15%, o net present value da operação é de 400 milhões de reais. Então, só para a gente entender um pouco dessa operação, não é que a Marisa vai receber 400 milhões agora, né? Ela vai receber luvas, né, que ela vendeu, né, o direito, né, de executar essa operação para a Credit System, vai ter um valor que ainda vai ser divulgado para o mercado, mas quando você traz a valor presente tudo que vai gerar de valor essa operação, vai dar os 400 milhões de reais. Isso não alivia 100% a dívida de curto prazo da companhia, beleza, né? Tem que ver quanto que a empresa vai pagar de luvas, mas se a Credit System tocar esse negócio certinho, o fluxo de caixa gerado nos próximos 15 anos vai ser suficiente para você conseguir ter caixa suficiente para acertar a estrutura de capital da companhia, né? O acordo não envolve a carteira de crédito atual da Marisa, que soma cerca de 400 milhões de reais e está rodando com um nível de inadimplência na casa de 20%. Olha o nível de inadimplência, hein, pessoal? João disse que a empresa agora vai avaliar se mantém a financiação
financeira ou se fecha a operação. Pelos termos do acordo, a Marisa só vai poder continuar dando crédito aos fornecedores, já que a Credit System terá exclusividade para crédito para os clientes, lá no cartão Private Label da operação, né? Não sei se compensa manter uma operação financeira só para fazer financiamento de fornecedor, disse o CEO. Faz sentido, né? Desde que assumiu a companhia em fevereiro, o novo CEO já executou uma agenda robusta de cortes de custos e melhora da rentabilidade. Nos últimos meses, a Marisa demitiu 25% dos seus 8 mil funcionários e fechou 88 lojas que davam prejuízo. No segundo trimestre, a companhia já conseguiu gerar caixa no conceito pro forma, ou seja, excluindo as lojas que foram fechadas e as despesas não recorrentes com as demissões. João disse que a geração de caixa do terceiro trimestre deve ser fraca, mas que a expectativa para o quarto trimestre é de uma forte geração de caixa operacional, que é a sazonalidade natural do varejo, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Marisa fez uma operação interessante, 400 milhões, mas agora a gente entendeu bem a notícia. É valor presente da operação, então não é que ela vai receber 400 milhões agora, vai receber as luvas e isso já ajuda bastante ali a reestruturar um pouco da estrutura de capital da companhia que está eventualmente pesando ali nos resultados líquidos da empresa, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas parece que pelo menos o direcionamento desse turnaround, desse novo CEO, está indo na direção correta. Vamos ver se ele vai conseguir executar de forma interessante, né? Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.